Muito antes das grandes rodovias, existia um caminho que ligava o interior da Bahia ao restante do Brasil. Esse caminho não era feito de terra, mas sim de água. O Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico, foi responsável por levar pessoas, mercadorias, culturas e esperança para o sertão baiano. Ao seu redor, nasceu uma região marcada pelo trabalho, pela resistência e por acontecimentos que mudaram para sempre a história da Bahia. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a ocupação concentrou-se no litoral. Enquanto Salvador se tornava a primeira capital do país, o interior permanecia pouco conhecido. Foi o Rio São Francisco que permitiu essa expansão. Durante os séculos 17 e 18, o rio tornou-se uma verdadeira estrada natural. Por ele viajavam exploradores, missionários, criadores de gado, comerciantes e famílias inteiras. Foi graças ao São Francisco que diversas cidades surgiram às suas margens. Ele também foi muito importante, pois permitiu a ocupação do interior, o crescimento econômico, a integração entre diferentes regiões da Bahia e o desenvolvimento do comércio. Sem o Rio São Francisco, o interior baiano provavelmente teria sido ocupado muito mais lentamente. O sertão sempre enfrentou um grande desafio: a falta de chuvas. Durante séculos, a seca limitou a agricultura e dificultou a vida da população. Mas no século XX, grandes projetos de irrigação mudaram essa realidade. A água do São Francisco passou a alimentar canais que transformaram as áreas antissecas em grandes polos agrícolas. Hoje, essa região produz alimentos durante o ano inteiro. A agricultura irrigada gera milhares de empregos, movimenta bilhões de reais, reduz os impactos da seca e fortalece a economia baiana. O Vale São Francisco tornou-se um dos maiores produtores de frutas do país. Mangas, uvas, goiabas e melões são produzidos na Bahia e chegam à Europa, aos Estados Unidos e à Ásia. Juazeiro tornou-se referência internacional na fruticultura. Essa produção coloca a Bahia entre os maiores exportadores de frutas do Brasil. Mostra como uma região antes marcada pela seca passou a ser símbolo de inovação agrícola. Então coloca de 3 baguinhas para completar o peso, se não der a quantidade certa. É uma questão que a gente leva muito a sério. Como existe uma fruta natural, né, existe uma desidratação durante o caminho, durante o trajeto, sempre é colocado um peso em torno de 5% a mais de peso dentro da embalagem, para que na hora que o consumidor adquirir esse produto, ele esteja dentro do peso que está lá escrito. Durante muito tempo, acreditava-se que seria impossível produzir vinhos de qualidade em uma região tão quente. Mas o Vale São Francisco provou o contrário. Graças à irrigação e às condições climáticas únicas, as videiras produzem até 2 safras por ano. Hoje, os vinhos produzidos na Bahia são reconhecidos nacionalmente. Esse desenvolvimento fortaleceu o turismo e criou novas oportunidades econômicas. O São Francisco não representa apenas riqueza econômica, ele também preserva tradições. Ao longo de suas margens, desenvolveram festas populares, culinária típica, artesanatos e modos de vida que fazem parte da identidade cultural da Bahia. O turismo movimenta a economia e mantém viva essa herança. Juazeiro é uma das cidades mais importantes do interior da Bahia. Sua economia gira em torno da irrigação, da exportação de frutas, da produção de vinhos e do turismo. É considerado um símbolo do desenvolvimento do semiárido. Já Casa Nova abriga grandes vinícolas e fazendas produtoras de frutas. Também possui parte do Lago do Sobradinho, um dos maiores lagos artificiais do mundo. Mas nem todo o sertão foi alcançado pelo desenvolvimento da mesma forma. À medida que nos afastamos das margens do São Francisco, encontramos outro cenário. A caatinga torna-se mais intensa, a água torna-se escassa, e é nesse ambiente que nasce uma das histórias mais marcantes da Bahia, a história do sertão baiano. Desde o período colonial,
o sertão foi ocupado principalmente pela criação de gado. Como as melhores terras do litoral eram destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar, os rebanhos foram levados para o interior. Assim surgiram fazendas, pequenas vilas e caminhos que deram origem a muitos municípios baianos. Foi a pecuária que ajudou a expandir as fronteiras da Bahia para o interior e abasteceu Salvador com carne, couro e animais de transporte. Mesmo enfrentando longos períodos de seca, o sertanejo aprendeu a sobreviver. A criação de caprinos, ovinos e bovinos tornou-se essencial para a economia regional. A agricultura de subsistência garantiu alimento para milhares de famílias, e essa capacidade de adaptação tornou-se uma das principais características do povo sertanejo. No final do século XIX, milhares de sertanejos viviam em extrema pobreza. A seca, a concentração de terras e o abandono pelo poder público fazia parte da rotina. Nesse contexto, surgiu Antônio Conselheiro. Ele fundou o povoado de Canudos, onde pregava solidariedade, trabalho coletivo e fé. Rapidamente, milhares de pessoas passaram a viver na comunidade. O governo republicano passou a enxergar Canudos como uma ameaça. Após 4 anos de expedições militares, o arraial foi completamente destruído em 1897. Morreram milhares de homens, mulheres e crianças. Canudos se tornou um símbolo de resistência sertaneja, das desigualdades sociais e do abandono do interior pelo Estado. A Guerra de Canudos permanece como um dos episódios mais importantes da história baiana e brasileira. O sertão baiano continua se transformando além da pecuária tradicional. Destacam-se como energia eólica, solar, mineração, agricultura irrigada e, em algumas áreas, comércio regional. O sertão deixou de ser visto apenas como uma região de seca e passou a representar oportunidades de inovação. Euclides da Cunha, cidade que homenageia os escritores dos sertões, conhecida por seus atrativos naturais como o Parque Estadual de Canudos e a Gruta do Convento, além de manter viva a memória do conflito. Paulo Afonso, usinas hidrelétricas, cânions de São Francisco, turismo ecológico. O Rio São Francisco e o sertão baiano contam uma história única. O rio abriu caminhos, levou ao desenvolvimento e transformou a economia do interior. O sertão, por sua vez, revelou a força de um povo que enfrentou a seca, construiu sua cultura e protagonizou acontecimentos que marcaram profundamente a história da Bahia. Compreender essas duas regiões é compreender como a Bahia foi ocupada, desenvolvida e transformada ao longo dos séculos. O velho Chico continua levando vida, o sertão continua ensinando resistência, e juntos eles preservam uma parte essencial da identidade do povo baiano.